Shalom, Betânia. Shalom. Tem alguém dormindo aí? Não, né? Depois do cafezinho ali, né? Deu para dar aquela acordada. Gente, eu estou muito feliz em poder estar aqui nessa manhã, né? Muito nervosa também. Estejam intercedendo por mim, porque a gente fica nervosa, né? Mas Deus está na frente. Eu tenho certeza que tudo que vai ser dito aqui é para a honra e glória do Senhor e que nós possamos ser instrumento do Senhor, né? Sempre. Esse é o nosso objetivo, esse é o motivo de existirmos. Amém? Quantas pessoas que estão aqui amam a palavra do Senhor? Achei fraco, tá? Quantos amam a palavra do Senhor? Quantos têm a Bíblia física? Amém. Ih, bastante gente, hein? Muito bem. Eu costumo dizer que a Bíblia física claro, não desprezando do telefone, né? Tudo mais. Mas a física a gente pode anotar, né? A gente rabisca, faz as anotações. Eu acabei de terminar o seminário agora, para a honra e glória do Senhor. E a minha... Amém. E a minha Bíblia, se abrir, ela está toda marcada. Eu acho que nem faz diferença, assim, né? Porque ela já está toda rabiscada, escrita de caneta, enfim, né? Toda rabiscada, porque a gente passa a amar a palavra do Senhor cada vez mais que a gente estuda, que a gente procura estudar a palavra de Deus, a gente se apaixona cada dia mais, né, pastora? Pela palavra. E com isso nós vamos marcando, isso aqui falou tão profundo no meu coração, daqui a pouco a gente marca uma outra coisa, nossa, que legal isso aqui. O dia que eu puder, vou compartilhar, né? E quando vai ver, a Bíblia está toda marcada. Então, eu costumo dizer, a Bíblia em papel também é muito importante. Quem não tem, adquira uma. Não estou vendendo não, tá, gente? Só falando que, não é? Então, hoje, nós vamos começar a falar sobre a primeira carta aos Coríntios. Antes de começar, de fato, o tema do nosso estudo de hoje, eu gostaria de dar um panorama sobre a primeira carta de Coríntios. Né? Um panorama, gente, eu gostaria que vocês imaginassem um drone. Um drone, quando ele passa pela cidade, nós conseguimos ver, né, de cima a cidade. Mas a gente não sabe identificar exatamente onde está certa coisa e outra. Né? Então, o panorama que eu estou falando aqui para vocês vai ser algo bem por cima, bem superficial, para iniciarmos o nosso estudo. Então, por isso, eu gostaria de começar dando esse panorama para vocês. Tá? O tema central dessa carta é a aplicabilidade prática da salvação. Então, é como nós devemos praticar a salvação. Tá? É o tema central da carta, da primeira carta aos Coríntios. Quem escreveu essa carta foi Paulo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Paulo, ele esteve em Corinto antes de escrever essa carta. Lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 18, de 1 a 7, vai comprovar que Paulo esteve em Corinto antes de escrever a carta. E quando ele estava em Corinto, aguardando a chegada dos seus amigos, que eram Silas e Timóteo, que estava vindo da Macedônia, ele conheceu a Áquila e Priscila. E ali ele se identificou com eles, porque a Áquila e Priscila fabricavam tendas assim como Paulo. E Paulo ficou em Corinto durante um período, junto com Áquila e Priscila, até a chegada de seus amigos. E ali ele continuava todos os sábados a pregar o evangelho dentro das sinagogas. E com isso, ele permaneceu pregando, praticando seu ministério dentro de Corinto. Mas, com isso, muitas pessoas vieram a se converter, foram se convertendo, inclusive o Crispo, que era o chefe da sinagoga. Ele se converteu, tanto ele como a família. E, com isso, os judeus não estavam felizes com essa situação, com tantas pessoas se convertendo, inclusive o chefe da sinagoga. Como assim? Né? Então, os judeus decidiram denunciar Paulo. Falaram assim, Paulo, ele está pregando heresia, ele não está falando o que é certo, porque tem muitos judeus que até hoje aguardam a primeira volta de Jesus, né?
porque eles não acreditam que Jesus voltou, que Jesus veio, né? E ainda voltará. Então, os judeus falaram assim, ó, não, vamos denunciar ele. Denunciaram ele para Galho, que era o pré-cônsul da Acaia. E falou, ó, tem que prender, prende ele. Prende porque ele está falando muita coisa indevida, muitas pessoas estão indo atrás, isso está errado. Prenda ele. Só que o Galho, ele olhou e falou bem assim, vocês estão falando de quê? De lei da Judéia? Não, isso para mim não interessa, porque aqui eu me importo com leis romanas e não com lei da Judéia. Então, vocês querem saber? Vocês querem discutir religião? Vão lá para fora e resolvam vocês. Aqui dentro eu não quero. E com isso foi uma bênção para Paulo, porque Paulo não ficou preso. Paulo continuou solto, podendo pregar e continuar seu ministério. E assim Paulo permaneceu por 1 ano e meio pregando, ensinando firmemente a palavra durante 1 ano e meio em Corinto. Mas com isso, ele decidiu partir para Éfeso. Foi para a sua 3ª viagem missionária. Então, ele foi para Éfeso, para a casa de Cloe, da onde ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Então, a carta, Paulo escreveu 13 cartas. Dessas 13 cartas, se nós pudéssemos separar em grupos por assuntos temáticos, nós podemos dizer que a primeira carta aos Coríntios, ela é uma carta soteriológica. O que significa isso? Carta soteriológica significa cartas que falam da salvação, que usa a teologia para explicar sobre a salvação do homem. Então, dentre elas estão a 1ª e 2ª carta aos Coríntios, está Gálatas e Romanos, as 4 cartas que falam da salvação. Então, como eu já falei aqui, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele estava em Éfeso, na casa de Cloe. Foi escrita por volta de 54 a 55 depois de Cristo. Com qual o objetivo? De corrigir os problemas da igreja de Corinto e responder perguntas enviadas pelos irmãos da igreja. Porque nesse período em que ele estava em Corinto, a família de Cloe começou a falar para Paulo os problemas que estavam acontecendo em Corinto. Então, começou a passar para Paulo os problemas que estavam acontecendo. Além disso, ele recebeu algumas cartas de dúvidas dos novos convertidos que estavam em Corinto, indagando Paulo, isso aqui está certo? Como proceder? Né, tudo mais. E aí ele escreve essa carta para corrigir e responder essas perguntas aos irmãos que estavam em Corinto. Bem, a Bíblia, até aqui tudo bem, gente? Está dando para entender? A Bíblia em si, ela não foi escrita separada por capítulos, versículos, mas só que quando todas essas escritas chegaram, elas foram divididas para quê? Para facilitar o entendimento. Né? Então, ela foi dividida por capítulos, versículos, para facilitar o entendimento de todos que tivessem acesso às Escrituras. E a carta de... Pode passar, por favor? E a carta de Corinto, ela tem 16 capítulos, e ela é dividida, e nós podemos dividi-las, esses 16 capítulos, em 7 temas, que nós podemos falar sobre 7 temas. Por exemplo, no capítulo 1 ao 4, ele fala das divisões da igreja. Então, havia disputa entre membros. Uns membros falavam, eu sou de Paulo. Outros falavam, eu sou de Apolo. Outros diziam até que eram de Pedro, porque Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. E começou aquela separação da igreja, né? E uma minoria dizia assim, ó, eu sou de Cristo. Mas, por incrível que pareça, essa minoria que dizia que era de Cristo eram os piores. Por quê? Eles não queriam dividir o Cristo que eles tinham. Eles queriam guardar o Cristo somente para eles. Então, Paulo vem advertindo esse povo, né? E também, dentro desse mesmo tema, Paulo diz que Cristo não está dividindo. O que a cruz de Cristo deve ser o centro da fé. Então, ele explica, não tem ninguém de Paulo, ninguém de Apolo, não tem ninguém de Pedro.
todos somos o quê? De Cristo. Então, Paulo vem exortando eles sobre isso e fazendo com que eles entendessem que a sabedoria humana era muito inferior do que a divina. Né? Eles estavam tão preocupados em fazer essa separação que eles não conseguiam entender que a sabedoria divina é melhor do que a sabedoria humana. Um segundo tema que nós poderemos dividir aqui seria o capítulo 5 e 6, que fala sobre a imoralidade e a disciplina na igreja. Na igreja de Corinto havia muitas denúncias gravíssimas de imoralidade sexual, né? Inclusive, uns casos como um homem com a esposa de um pai, e outros assuntos, além de também ações, muitas ações judiciais que tinham de irmãos com irmãos. Então, a igreja era uma verdadeira bagunça, né? Não tinha respeito, a imoralidade sexual, eles idolatravam essa parte, né? E também podemos dividir no capítulo 7, casamento, celibato e relações familiares. Fala da liberdade cristã para casar ou permanecer solteiro. Decide, né? Não tem essa história de quero casar e quero viver uma vida de solteiro. Então, fala sobre isso também. Destaca a importância da pureza, da fidelidade e da paz no lar. Então, Paulo vem tratando esse povo, vem tratando. E mesmo que Paulo escreveu lá atrás para Corinto, todas as orientações dele servem para os nossos dias atuais. Amém? Então, no capítulo 8 e 10, fala sobre questões sobre alimentos e liberdade cristã. No capítulo 11 a 14, fala do culto, dons espirituais e ordem na igreja. No capítulo 5, sobre a ressurreição dos mortos. E no capítulo 16, ele fala da coleta dos santos e a conclusão da carta. Então, falar um pouquinho sobre o contexto histórico e cultural. Corinto era uma cidade extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Na sua acrópole, o que era a acrópole? A Acrópole era a cidade mais alta que tinha, era uma cidade que protegia toda a cidade, a população. Ali ficavam os soldados, né, de vigia, para que se a cidade sofresse algum tipo de ataque, eles estavam ali o quê? Se antecipando para que nada entrasse dentro da cidade. Então, era uma cidade de extrema importância, né? Porque se era uma cidade de vigilância, de cuidado, era uma cidade de extrema importância. E ele ficava no alto da cidade. Isso significa Acrópole. Tá? Era a cidade alta. Então, nessa cidade alta, na Acrópole de Corinto, existia um templo com adoração a Afrodite, que era a deusa do amor. E ali, mais de 1000 prostitutas participavam daqueles cultos. E quando acabavam aqueles momentos, elas desciam para a cidade para se prostituírem durante a cidade, por toda a cidade. Então, a idolatria, a imoralidade sexual, ela proliferava na cidade, saindo da própria Acrópole. Então, ela descia da Acrópole e espalhava por toda a cidade. Em cada frente de casa e palácio, sempre tinha um Deus sendo adorado e um altar. Então, era uma cidade extremamente idólatra. Exceto por uma pequena colônia judia, que eles eram completamente egressos à idolatria. Eles falavam, não, nós não vamos participar desse meio. Mas era muito pequeno. Os demais não. Eles achavam bonito tudo aquilo que eles faziam. E Corinto, a igreja de Corinto começa a se dividir. Pensando assim, porque cada um agora passa a ter uma opinião, né? Olha, isso é certo, isso é errado. E Corinto, a igreja de Corinto, ela tinha uma... Como é que eu posso dizer? Ela era muito altivez, né? Ela tinha muita... me fugiu a palavra agora. Ela tem... Era soberbo, elas se achavam porque tinham conhecimento. Então, elas eram cheias de vaidade.
sabe? Elas tinham vaidade, tipo assim, nós temos conhecimento, nós buscamos conhecimento. Só que não adianta você ter conhecimento se você não tem amor ao próximo, porque você acaba ferindo o cristianismo se você não amar o próximo. Então, nisso tudo, a igreja de Corinto, por mais que ela fosse uma cidade rica, portuária, com grande divisão cultural religiosa, né, ela vivia na imoralidade sexual, ela vivia na idolatria. Então, nada disso agradava ao Senhor. E a igreja era formada por gentios convertidos e poucas partes de judeus. Por quê? Como eu falei anteriormente, os judeus achavam que Paulo estava mentindo, né? E aí, boa parte dele, chegou um momento que Paulo falou assim, vocês não querem ouvir, não? Então, eu vou pregar para os gentios. Não vou pregar mais para vocês, não. Vou pregar para os gentios. Ele começa a pregar para os gentios, né? E, claro, ele tira um pouco o foco dos judeus, né? Porque, já que não querem ouvir a palavra de Deus, eu vou continuar pregando. E assim Paulo vai. Gente, até aqui tudo bem? Beleza? Pode passar, por favor? Então, nós vamos para nosso tema do nosso estudo. Como lidar com as demandas interpessoais e as paixões intrapessoais. Para você acompanhar esse estudo, eu sugiro que você abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos estudar do versículo 1 ao 20. Podemos dividir esse estudo em duas partes. Pode passar, por favor. Em duas partes. Demandas interpessoais, que é conflitos entre os irmãos. Nós vamos ver lá no versículo 1 ao 11. E paixões intrapessoais, que é pecados contra o corpo. Está lá do versículo 12 ao 20. Então, eu sugiro que vocês acompanhem aí. A igreja, ela foi fundada para influenciar o mundo, né? Nós estamos aqui para quê? Influenciar o mundo, a melhorar, a mudanças positivas. Porém, na igreja de Corinto, eles estavam fazendo o contrário. Ao invés deles influenciarem o mundo estava influenciando a igreja. Como é que pode? O mundo estava trazendo ordens para dentro da igreja. Então, esse não era o objetivo. E, com isso, Paulo exorta a igreja. Dentro dessa carta, ele fala 6 vezes a palavra. Não sabeis? Não sabes? Não sabes? 6 vezes ele usa essa expressão para a igreja. 3 dela, ele fala para a primeira parte do estudo, que é para discussões entre os irmãos, e 3 vezes ele fala para a segunda parte do estudo, que é sobre o pecado contra o seu corpo. Então, Paulo continua, ele não desiste, falando. É claro que nós sabemos que problemas acontecem, que discussões podem acontecer, desentendimento pode acontecer, mas precisam ser resolvidos, amém? Então, isso não é de agora. Nós também não podemos falar, isso começou agora, né? Essas contendas, problemas, enfim. Não, isso não é de agora. E a própria Bíblia, ela nos relata vários casos de problemas que acontecem, né? A Bíblia, ela é tão fiel que ela não esconde nada, absolutamente nada. Porque ela poderia falar o quê? Não, vou pular esse assunto aqui, porque senão o povo vai olhar e falar assim, não, isso é normal, né? Pode acontecer. Não, mas ela não fez isso. Ela deixou exposto para que nós pudéssemos o quê? Aprender através dos problemas que aconteceram também. Então, o problema não está só dentro da igreja. Porque dentro da igreja, às vezes, a gente machuca o outro. Às vezes, o outro machuca a gente. Às vezes, um entristece o outro e vice-versa, né? Acontecem várias coisas. E não só dentro da igreja. Há problemas também dentro do próprio lar. Dentro da própria casa, né, da sua casa, às vezes, há problema. Há problema entre pais e filhos. Há problemas de maridos e mulheres, de mães e filhos. E assim vai. E a Bíblia não nos esconde isso. Quem lembra do caso de Caim e Abel? Né?
É uma história recente? Não, né? Tem Esaú e Jacó também, Absalão e Aminon, Sara e Agar, e várias outras histórias que nós podemos acompanhar do que aconteceu. E se eu te falar que até o próprio Paulo com Barnabé, eles se desentenderam e cada um tiveram que seguir por um lado para continuar o ministério, mas o ministério não parou. Amém? O ministério não parou. Eles entenderam que não podiam seguir juntos. Desentenderam. Então, isso vai acontecer. Acontece em nações e também acontece dentro da igreja. Só que nós precisamos o quê? Saber resolver essas situações. Então, nós precisamos entender que a evidência do evangelho é o amor. Nós não podemos esquecer isso. A evidência do evangelho é o amor. A régua subiu, gente. A régua subiu e muito. Porque lá no Antigo Testamento, na lei, dizia o quê? Amai o teu próximo. Como, gente? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Não era assim? E Jesus? Jesus desceu, a ele deu uma nova ordem. Qual foi essa ordem? Amai o teu próximo como eu vos amei. Como eu vos amei. Por que Jesus dá essa ordem? Porque se eu for amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não sei vocês, mas tem dia que eu não me aturo, né? Eu me olho no espelho e falo, né? Eu, comigo mesma. Imagina, se nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, eu vou te amar hoje, amanhã não, tá? Tá, pastora? Amanhã eu não te amo, não. Hoje eu te amo, amanhã não. E assim nós vamos. Será que é isso? Olha só como que a régua sobe. Agora não. Nós temos que amar ao próximo como Cristo nos amou. Então, esse daí é a evidência do cristianismo. Então, as atitudes que a igreja tinha de Corinto, essa discussão entre irmãos, feriam essa evidência do cristianismo, que era o amor. Eles estavam tão preocupados em discussões. E o amor? Onde estava nessa igreja? Faltava o amor, né? Os problemas precisavam ser resolvidos à luz da Bíblia. E não só lá atrás, gente. Até nos dias atuais. Quantos resolvem problemas à luz da Bíblia? Porque as pessoas falam, a vida é tão difícil, né? Nós deveríamos ter um manual. E nós temos. O manual da nossa vida está aqui, ó. A Bíblia. Ah, o Senhor não deixou um manual. Eu não sei como resolver essa situação. Vem para a Bíblia. Eu tenho certeza que você vai encontrar a solução daquilo que você está procurando. Então, existe uma passagem que diz lá em Mateus 18, 20... Gente, eu estou falando muito rápido? Não, tá, porque eu estou nervosa ainda. Lá em Mateus 18, 20, tem um versículo que as pessoas... Eu já ouvi muito em igreja, né? Você vai numa conferência ou num culto que tem poucas pessoas e eles falam esse versículo, Mateus 18, 20, onde eles falam, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Quem fala isso, gente? Quem falou essa passagem aqui? Hã? Foi quem falou? Jesus, né? Foi o próprio Jesus. Mas se você ler lá, voltar um pouquinho e ler o contexto, você vai entender que fala sobre perdão. Amor ao teu próximo. Então, essa passagem não é para usar quando a igreja está vazia. Tá? Quando o seu GC estiver vazio, você fala bem assim, olha, o GC está vazio, amém, mas a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos ali eu estarei. Não é para isso. Tá? Esse versículo, você lendo o contexto, ele diz que é para você amar ao teu próximo. Ele diz, o contexto dele é no perdão. Porque lá em Mateus vai dizer o seguinte, se você teve algum problema com seu irmão, depois vocês acompanhem lá, tá? Para vocês verificarem o que eu estou falando. Se você falar para o seu irmão, se tiver algum problema com seu irmão, você chama ele para conversar. Se seu irmão não quiser te ouvir, chamam 2 pessoas da igreja para servirem de testemunha. Conversa. Mesmo assim, seu irmão não quis ouvir, chama a igreja. Né? Conversa com a igreja para você ver se você consegue resolver o problema. Ainda assim, não, chama um santo, né? A pessoa da igreja que você considere para sentar mais uma vez, tenta resolver. E Jesus diz, eu vou estar no meio de vocês.
Não se preocupe, sente com seu irmão e resolva. Onde estiver 2 ou 3 ali, eu estarei. E o Senhor vai estar ali, e você vai estar em oração, tentando resolver o problema do seu irmão. Amém? Então, essa palavra, já sabem, né? Vamos tentar resolver. Pode passar, por favor. Então, quais eram os problemas dentro da demanda interpessoal, né, os conflitos entre os irmãos? Quais eram os problemas? Os irmãos estavam levando suas causas para fora da igreja, aos tribunais dos ímpios. Então, os problemas aconteciam dentro da igreja, eles arrumavam os problemas dentro da igreja, portanto, eles não resolviam dentro da igreja, eles queriam levar para fora da igreja. Paulo não está dizendo que o caráter do juiz não era bom para resolver os casos dos problemas dos irmãos. Só que, como que você vai tirar um problema de dentro da igreja e vai levar para um ímpio? Quem aqui já ouviu assim, ué, mas você não é crente? Alguém aqui já ouviu isso ou só eu? Só eu, né? Poxa. Né? As pessoas o tempo todo estão de olho na gente, né? Ah, mas você não é crente? Você está fazendo isso? Ah, mas você não é crente? Eu falei, gente, o que eu estou fazendo demais, né? Não tem nada demais, mas as pessoas julgam o tempo inteiro. Imagina você com um problema dentro da igreja, você vai levar lá para fora para uma pessoa que não é evangélica, e você vai levar esse problema para ser resolvido lá fora. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Escandalizar o evangelho. E a última coisa que nós temos que fazer é trazer escândalo para o evangelho, trazer escândalo para Jesus, né? Então, assim, não escandalizar o nome do Senhor. Então, isso escandalizava não só a igreja, né, e negava também a sabedoria espiritual que Cristo dá. Então, calma aí. Você não diz que Cristo dá sabedoria? Por que vocês não resolvem esse problema? Vocês estão levando lá para fora. Aí eu estou dizendo que Cristo realmente não me deu uma sabedoria para resolver. E mais, nós entendemos, a Bíblia também diz que nós iremos julgar o mundo e julgar os anjos. Então, Paulo exorta, fala assim, calma aí. Se vocês vão julgar o mundo, vão julgar os anjos, vocês não conseguem resolver pequenos problemas dentro da igreja? Está alguma coisa de errado aí, né? Então, é importante nós sabermos resolver os problemas. Então, evitar conflitos é uma da maneira. Tenta evitar conflito com seu irmão. Entenda que você o ama. Né? Às vezes é melhor ficar quieto. Eu não lembro quem falou isso, mas tinha uma pessoa que falava assim, eu encho a boca de água, né? Veio aqui na igreja. Eu fiquei com aquilo para mim. Enche a boca de água e ficou assim, ó. Para não falar, né? Então, assim, vamos tentar evitar conflitos. Tem coisas que realmente nós vamos precisar calar. Melhor do que ter conflitos. Tentar resolver com o irmão. Teve alguma desavença, alguma coisa que não agradou. Senta, conversa, tenta resolver. Tentar resolver com alguém dentro da igreja. Como eu falei, se não deu para resolver com um, chama outro, me ajuda a resolver essa situação, não sei o que fazer, não sei como proceder. Esteja intercedendo comigo, vamos orar junto comigo, me ajuda, porque eu não sei como resolver essa situação. Mas nós precisamos querer e, acima de tudo, resolver, né? Para jamais envergonhar o evangelho. Por quê? E é melhor, às vezes, você sofrer o dano. Deixa aquilo passar, já foi. Você sabe que quem está com você é Cristo, aquilo ali te ofendeu, mas vai passar. Né? Vamos sofrer o dano, é melhor, vamos. E aí, mas quem aqui nunca ouviu alguém que falou assim, nem que passe por cima do meu cadáver, mas eu não saio perdendo dessa situação, né? Tem gente que é assim, eu não saio no prejuízo de jeito nenhum, que passe por cima do meu cadáver. E não é essa orientação que Paulo dá para nós. Né? Então, contenda sempre existiram, e também tem que ter a sabedoria. Por exemplo, quando os pastores de Ló e Abraão estavam lá em discussão, né, Abraão se dispôs a sofrer o dano. Ele, como grande líder daquela caravana, ele permitiu a Ló escolher com primazia. Vai lá, Ló, escolhe aí. Gente, quem não lembra aqui da história de Davi?
Saul ia atrás de Davi, né? Perseguindo Davi, perseguindo Davi. E Davi teve a vida dele várias vezes, diversas vezes na sua mão. E ele decidiu fazer o quê? Poupar a vida. Né? Então, são exemplos que nós precisamos ver que está aqui dentro. Está na Bíblia. Né? Não sou eu que estou falando. Então, a única pessoa que ganha no meio de uma confusão, no meio da igreja, no meio dos irmãos, é Satanás, gente. É a única pessoa que ganha no meio dessa discussão. Não adianta você falar, se você foi lá e já entrou numa discussão, você já é perdedor. Tá? Você já está perdendo. Porque você está ferindo o evangelho. Então, é bom pensarmos sempre isso. E Paulo, ele não deixa, durante a carta, ele chama os irmãos, eles chamam o povo de Corinto 20 vezes de irmãos. 20 vezes em toda a carta. O que isso significa? Que ele considerava o outro como irmão, mesmo errando, mesmo exortando, mesmo falando, mesmo repetindo, e o povo não mudava. Né? Mas Paulo falava assim, porém, haverá um momento, né? Houve um momento que Jesus transformou a vida de vocês, e vocês foram mudados. Então, Paulo acreditava nisso. Vai haver um momento, vocês vão mudar, porque Jesus vai mudar vocês. Né? A gente ora até hoje, né? Tem um monte de irmãozinho, a gente ora, Jesus transforma, até a nós mesmos. Né? E com isso a gente vai aprendendo, porque é só Cristo que transforma. Então, o ensinamento de Paulo é melhor sofrer dano do que envergonhar o nome de Cristo. Os santos hão de julgar o mundo e até os anjos, logo devem saber lidar com causas triviais entre si, como eu já falei aqui anteriormente, né? E a igreja deve ser madura para resolver seus próprios problemas e conflitos internos. Nós temos que buscar essa maturidade. E como que nós buscamos essa maturidade? Através do nosso relacionamento com o Senhor. Paulo também diz em toda a carta para você ter aproximação do Espírito Santo. Aproxime-se do Espírito Santo. Tenha intimidade com o Senhor, porque é só assim que a nossa vida vai ser transformada. Através da intimidade, através do relacionamento com o Espírito Santo. Então, pode passar, por favor. E aí nós passamos para a segunda parte do nosso estudo, que são as paixões interpessoais. Gente, ficou claro, intrapessoais, ficou clara a primeira parte? Então, devemos evitar conflitos, tentar resolver. Lembrar sempre do amor, né? E não ferir jamais o evangelho. Sim, o amor ao próximo. Amém? Só para fechar essa parte, Paulo ainda diz que o amor é tão grande, o amor fala tão alto, que ele deixava de comer carne, né? Para não escandalizar o evangelho. Isso é uma liberdade, né? Paulo dizia que nós não devemos ser pedra de tropeço. Quantas vezes nós somos pedra de tropeço na vida do nosso irmão? Por uma discussão boba, que às vezes, né, não vale nada, que aquilo a gente pode fechar os olhos para aquela situação. Então, nós temos que evitar de ser pedra de tropeço na vida do nosso próximo. Então, paixões intrapessoais, que são um pecado com o corpo. Os problemas, alguns dizem, tudo é permitido, distorcendo a liberdade cristã para justificar a prostituição e outras formas de imoralidade sexual. A palavra hoje, liberdade, ela está muito exaltada. Em todo lugar que você vai, as pessoas falam muito sobre liberdade cristã. Olha, você é livre, né? Você tem liberdade. Essa palavra está muito em alta. Todo lugar que você vai, você ouve falar sobre a liberdade cristã, né? Que você é livre. Calma aí, mas é livre até que ponto? O que é liberdade? O que nós precisamos entender que é liberdade? Liberdade é você ir em um determinado lugar e chegar lá e você falar bem assim, eu não vou fazer isso porque eu sei que eu posso, até poderia, mas eu sei que eu não devo fazer. Eu não vou deixar de ir. Só que o seguinte, eu vou porque eu tenho liberdade de ir. Mas o que vocês estão praticando, eu não vou praticar. Por quê? Eu tenho liberdade de escolha, de saber que isso daí eu não quero. Só que o povo de Corinto, como eu falei, eles eram tão
irrepreensíveis, sabe? Eles não poderiam ouvir a palavra não pode. Sabe aquelas pessoas mimadas? Quando você fala assim, ó, não pode. Não posso? Posso sim. Posso sim. Não, não pode. Eles não poderiam ouvir essa palavra. Não pode. Para eles tudo podia. Tudo podia. Eles aplaudiam a imoralidade. Eles achavam lindo porque é liberdade. Vocês têm liberdade para tudo. Né? Nós somos livres para tudo. E não é por aí, né? Então, o povo não queria ser repreendido. Não podia dizer não para eles. Eles trocavam a liberdade, eles trocavam a liberdade por libertinagem, que há uma diferença de liberdade para libertinagem. Né? E eles trocavam isso. Para vocês terem noção do quanto o povo eles eram irrepreensíveis, que eles diziam o seguinte, lá vocês vão ver dentro desse próprio capítulo que nós estamos estudando, tá? O povo falava assim, ó, a comida é para o estômago como o estômago é para a comida. Assim o nosso corpo é para o sexo. E o sexo é para o nosso corpo. Olha isso, gente. E aí Paulo vem e fala assim, não, de fato a comida é para o estômago e o estômago para a comida. Há conexão. Mas o corpo é para o Senhor e não para o sexo. Não há conexão. Paulo diz, o sexo no casamento é uma bênção. É uma bênção, o sexo no casamento. Agora, o sexo fora do casamento é uma maldição. Ele ainda tem um escritor que ele dá um exemplo aqui que fica muito claro, né? Que ele diz o seguinte, o sexo fora do casamento é um assalto a um banco. Qualquer momento pode te pegar com coisa que não é sua. Né? Eles podem te pegar com coisa que não é sua. E já dentro do casamento não é um depósito de dinheiro. É uma garantia. Eu peguei isso e fiquei, gente, de fato, né? Porque a gente sabe que quando há uma relação, há uma junção, né, de almas ali, é algo que você se torna um. A Bíblia fala sobre isso. E aí você pega uma pessoa que está com um, que está com outro, que está com outro. Olha quantas coisas ele está trazendo para você. Então, vão te pegar com coisas que não é sua. É como um assalto ao banco. Então, nós temos que ficar atento a isso. Entendermos, né, que o compromisso da Trindade com o nosso corpo, Paulo diz que o próprio Deus que criou o nosso corpo, ele há de ressuscitar o nosso corpo. Está lá no capítulo 6, no mesmo capítulo que nós estamos, versículo 12 a 14. Vocês vão ler isso lá. Então, quer dizer, o nosso corpo vai ser ressuscitado, gente. Então, quando eu li isso, eu falei assim, tem que me cuidar, né? Senão eu vou ter um corpo glorificado gordinho, vou emagrecer para ficar mais disposta. Né? Então, por quê? Porque a filosofia grega, na verdade, eles não entendiam o corpo como algo importante. A filosofia grega, eles entendiam que o corpo era a prisão da alma. Então, que o nosso corpo fizesse, não tinha nada demais, não interferia em nada. Só que não. Na verdade, não é assim. Né? Na verdade, a Trindade se importa. Olha só, Deus criou o nosso corpo. Tá? Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade. Gente, presta bem atenção nisso. Jesus, Deus criou o nosso corpo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele veio, ele morreu e comprou, ele pegou de volta uma coisa que já era dele. Olha só, aí não foi um preço baixo, foi um alto preço pago. Ele comprou de volta o corpo. E nós ainda seremos o quê? Ressuscitados. Então, olha a importância que o nosso corpo tem. Nosso corpo foi feito para glorificar ao Senhor. Amém? Os membros do seu corpo estão ligados com Cristo. Seu corpo é um membro de Cristo. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, comprou. Tá? E por um alto preço. Então, como que você pega algo que foi comprado por um alto preço e se une a uma prostituição? Diz para mim. Há Deus ali? Como que funciona isso? Né? E, além disso tudo, o nosso corpo ainda habita o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Habita dentro de nós. Olha a importância, o nosso corpo não tem importância?
o que fazemos com o nosso corpo não tem importância? Né? Se estudarmos melhor, nós vamos entender a importância. Então, habita nesse corpo e faz desse corpo um santuário para a sua habitação. O nosso corpo é santuário de habitação do Espírito Santo. Então, Paulo, ele dá 2 conselhos para a igreja. Um conselho é um negativo e outro positivo. O negativo, ele diz assim, ó, foge da impureza. Está lá no capítulo 6, versículo 18. Foge. Sabe o que Paulo diz? Ele diz o seguinte, não é para você testar seu corpo, testar ali. Não, eu sei do meu limite. Eu sei até onde eu posso chegar, não vai dar mal, não. Tá tudo bem. Não, ele diz foge. E a Bíblia, na verdade, ele aconselha em alguns casos, né, a fazer o quê? Resistir. Não é isso? A gente ouve sempre essa palavra, resistir. Mas quando fala da imoralidade sexual, Paulo diz foge. Não é resistir, não. É foge. Foge. Então, nós temos que fugir, não é resistir. Então, reconheça que você é fraco nesse ponto. Reconheça que aquilo ali não tem força. Você não vai ter força, você não vai ter como brincar com esse pecado. Não tem como. Você tem que fugir. Essa é a orientação de Paulo. Foge. Não é resistir, não. É fugir muito mesmo. Tá? E outro ponto positivo que Paulo fala, esse é o negativo, né? E o verbo que Paulo usa, ele está no presente contínuo. Tá? Ele diz foge. Presente contínuo. O que significa? Para você fugir hoje, fugir amanhã, fugir o mês que vem, fugir o ano que vem, fugir há 10 anos, foge. Tá? É um presente contínuo. E o ponto positivo que Paulo dá, o conselho positivo que Paulo dá é o seguinte, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificar a Jesus. Lá em Filipenses 1, 20 e 21 também vai falar dessa passagem. Passa para mim, por favor. Então, esses são ensinamentos de Paulo. Nem tudo convém, nem tudo edifica, e não devemos nos deixar dominar por nada. Está lá no versículo 12. Então, não deixe que nada domine a sua vida, a sua mente, o seu corpo. Nada. O corpo não foi feito para a imoralidade, mas para o Senhor. Está lá no versículo 13. O corpo é templo do Espírito Santo. Fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Logo, devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Lá no versículo 19 e 20. Amém? Então, para concluir, o Evangelho transforma tanto a forma como tratamos os outros, que é a relação interpessoal, quanto como lidamos com nós mesmos, que é a interação pessoal, né? A intrapessoal. Fomos comprados por um alto preço, por isso devemos resolver nossos conflitos com graça e viver de forma santa, honrosa a Cristo no corpo e na nossa alma. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha feito sentido, né, essa palavra para todos vocês. E quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui. Tá bom? E é isso. Eu gostaria de passar aqui para a pastora e pedir ao Senhor que traga humildade na gente, reconhecimento, conhecimento, para que possamos caminhar cada dia entendendo mais da palavra do Senhor, entendendo mais como devemos praticar a nossa salvação. Amém? Amém. Isso é porque ela estava nervosa, né? Então, a gente vai pedir para o pastor Sandro para botar lá de novo, para ela vir mais calma, porque quanto conteúdo. Quantos foram abençoados, irmãos? Gente, que bênção. Coisa linda, eu quero te convidar você a se colocar de pé. Eu louvo a Deus aí pela sua presença. Depois que essa aula foi editada, eu quero convidar você a compartilhar, divulgar, porque esse estudo não pode ficar só entre a gente. Fica aqui que a gente vai orar. Esse estudo tem, irmãos, que chegar em corações, chegar em pessoas, porque para mim foi uma chave nessa manhã.
né? Quantos conflitos nós passamos? Inúmeros conflitos. Seja independente das áreas ao qual, né, da nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a nossa bússola. Ela continua sendo o nosso manual. E às vezes o que está faltando, está crescendo algumas coisas e o amor está diminuindo, né? E o amor, ele é a essência do cristianismo. Eu até anotei, compartilhei e te marquei. Achei lindo isso, porque é verdadeiro. O amor é a essência, a nossa essência. E às vezes tem tanto peso numa palavra, porque algumas coisas vão crescendo e o principal vai diminuindo. Mas nada como uma manhã de consagração, uma manhã da gente se dedicar mais ao Senhor, colocar nossas primeiras horas que a gente acorda diante do Senhor, nossa semana diante do Senhor, e terminar essa consagração com essa palavra tão linda e tão poderosa. Que Deus abençoe a sua vida, estenda suas mãos para cá. Nós vamos estar orando mais uma vez pela vida da Elô, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Essa família, Elô, Sarinha, que tem servido tanto ao Senhor. Ela nos abençoou e agora a gente vai abençoar a vida dela, amém? Senhor, como somos gratos ao Senhor, Pai. Como somos gratos, ó Deus, pela liberdade que nós temos e sabemos, ó Deus, que a liberdade no Senhor, ela não nos escraviza, mas ela nos traz entendimento, Senhor, porque a mentira não tem vez sobre as nossas vidas, o diabo, ele não nos domina, o pecado, ele não nos domina, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o mundo diz que tem liberdade, mas a verdadeira liberdade nós encontramos no Senhor. Nós temos o discernimento de escolha, sim ou não, agrada a Jesus ou não agrada a Jesus. Obrigada por essa manhã tão especial, que consagração. Senhor, nossa vida, Senhor, é rendida ao Senhor, porque o Senhor é o único que faz sentido em nós. Senhor, obrigada por essa palavra tão linda e abençoada. Senhor, que ela venha se enraizar em nossos corações e na nossa mente. Senhor, que quantos conflitos nós enfrentamos, mas nós sabemos que a resposta certa vem do Senhor. Que a nossa mente, nosso coração, nossas emoções estejam aliançados com os céus. Deus, obrigada por esse café tão abençoado, feito com tanto carinho pelos nossos irmãos. Nosso corpo também foi alimentado nessa manhã, mas o nosso espírito também foi. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Elô, por cada professor que já passou aqui por esse altar e por aqueles que ainda irão passar. Sabemos que não é fácil, porque é uma responsabilidade ensinar da tua palavra, mas louvado seja o nome do Senhor pela ousadia da tua filha. Muito obrigado, que o Senhor, Pai, supra nela aquilo que só o Senhor pode fazer. Que nessa manhã nossas mãos estão estendidas sobre a vida dela e profeticamente sobre a casa dela, porque nós sabemos, ó Deus, que aquilo que nós depositamos no teu altar, o teu altar é uma terra fértil, é uma semente plantada numa terra fértil, e nós cremos, ó Deus, que a colheita não é uma colheita humana, é uma colheita sobrenatural, abundante, Senhor, e nós profetizamos isso sobre a vida de Elô. Pai, nós estamos nos despedindo para retornarmos para nossas casas, nossos compromissos, mas com nossos corações já desejosos pela celebração da noite. Usa a vida da pastora Jaque, usa, Senhor, cada voluntário que vai estar servindo, e que essa noite seja uma noite de resposta, seja uma noite de adoração, seja uma noite de céus abertos, seja noite de salvação, seja noite, Pai, de renovação de aliança com o teu altar, e que possamos, ó Deus, nessa noite ter uma linda celebração, entregar uma linda adoração ao Senhor. É assim que nós te oramos em nome de Jesus Cristo. E se você concorda comigo nessa oração, aplauda bem forte ao nome do Senhor.